Oi, meu nome é Aristides, sou professor do Instituto Formar. Estamos produzindo esta videoaula para ser utilizada na disciplina Processo de Constituição da Subjetividade. É uma disciplina do curso de especialização em saúde mental e dependência química. O tema dessa videoaula, a qual iremos tratar aqui, são as correntes filosóficas que contribuíram para a formação da ciência. No processo histórico, a gente sabe que foram várias dessas escolas. A gente vai aqui exemplificar de uma forma sucinta, apenas para produzir o debate que vai ser necessário na nossa disciplina, 5 destas, o qual eu irei começar a falar para vocês e aí depois a gente vai ampliar no debate. A primeira delas, que eu vou me referir, é o empirismo. O empirismo foi uma corrente que se destacou muito lá nos primórdios da ciência, porque ela trazia, a compreensão de que um objeto, um evento, uma coisa, para que ela fosse estudada dentro do modelo que se chamou de ciência posteriormente, ela tinha que ser observada. Então, esta é uma grande característica do empirismo, é a possibilidade de se estudar algo que seja palpável, que seja observável pelas pessoas que vão estudá-la. Daí a gente entender que o empirismo, ele não é prerrogativa única da ciência. O senso comum também, ele funciona muitas vezes pelo empirismo. Mas a ciência utilizou, principalmente nos seus começos, muito do empirismo para poder fortalecer aquele objeto a ser estudado. Então, como é que a gente poderia resumir o empirismo? O empirismo é algo que ele pode ser observado no nosso entorno. Então, para que algo pudesse ser objeto de estudo da ciência, eu tinha que empiricamente, ou seja, vê-lo, saber que ele existe e ver como é que ele funciona. Somente a partir daí foi que a ciência começou a ganhar força, podendo circunscrever os seus objetos de estudo. Aquilo que poderia ser palpável, pudesse ser visto, dando grande ênfase a essa corrente que foi chamada do empirismo. Uma segunda corrente que nós tivemos, que contribuiu bastante para a ciência, foi o positivismo. Esse nome, positivismo, ele não tem uma relação direta com as palavras do positivo e negativo que a gente costuma utilizar no dia a dia. O positivismo foi uma corrente que ela trouxe à tona, dentro do conhecimento científico, o entendimento de que as coisas, para ser estudadas como objeto da ciência, ela tinha que ser objetiva. Tinha que ter uma relação direta entre aquilo que o sujeito pesquisador ia pesquisar. Ele tinha que saber definir os seus limites daquilo que ele entendia como seu objeto de estudo. E aí o positivismo, ele deu essa grande contribuição porque ele conseguiu focalizar, ele conseguiu sistematizar aquilo que fosse ser estudado na ciência. Depois do positivismo, nós tivemos uma outra corrente muito importante, que foi o estruturalismo. O estruturalismo, como o nome diz, é uma corrente que ele parte do entendimento de que um objeto a ser estudado,
o cientista ou a pessoa que se predispõe a estudá-lo dentro dos moldes da ciência tinha que conhecer ou identificar a estrutura do objeto. A partir do conhecimento da estrutura, esse objeto ele teria, né, seu respaldo para ser pesquisado dentro do modelo científico. Daí a gente pode pegar como exemplo uma ponte. Uma ponte, para que ela pudesse ser um objeto de estudo da engenharia, por exemplo, né? O profissional ele tinha que entender a sua estrutura, a altura, largura, o material que ele ia utilizar nela, se ia ter coluna, se ia ter madeira, né? O que ia compor aquele objeto. O estruturalismo, não só na engenharia, mas, por exemplo, no campo da biomedicina, ele também trouxe uma contribuição na medida que começar a entender a estrutura do corpo humano, por exemplo. A divisão didática do corpo humano em cabeça, tronco e membro, né? A diferenciação entre ossos e músculos. Tudo isso se teve uma grande valia do estruturalismo. E nas ciências sociais, por último, o estruturalismo também teve sua contribuição, como, por exemplo, no entendimento de uma estrutura de sociedade, uma estrutura de uma família, uma estrutura de relações de poder. Depois nós tivemos uma outra corrente que foi o funcionalismo. O funcionalismo fazia um entendimento, e assim ele pôde dar sua contribuição, de que não bastava a gente entender as estruturas, mas tinha que entender também o funcionamento das partes, dos objetos, a relação de influência um sobre o outro e a relação de causa e efeito que uma parte tinha sobre a outra, estabelecendo o funcionamento. Assim, por exemplo, o funcionamento do corpo humano, o funcionamento de uma dinâmica familiar, de uma dinâmica social, as relações de poder, de influência, o funcionamento afetivo que uma pessoa manifesta e influencia na outra, também se valeu de uma grande contribuição para a ciência. E a quinta e última corrente é o cartesianismo. O cartesianismo, que daí o nome vem de quando a gente estudava lá no ensino fundamental sobre o gráfico cartesiano, que faz a diferença de uma seta que vai para cima, outra seta que vai para o lado, e que assim se constitui gráficos, tanto num sentido como no outro. Daí a gente tem a diferenciação entre os números positivos e os números negativos. Daí a gente entender que uma sequência numérica de mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, também vai ter o entendimento de que existe uma sequência menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O cartesianismo ele também contribuiu para entendermos que as coisas podem ser divididas entre direita, esquerda, em cima, embaixo, um lado e o lado oposto. E no cartesianismo teve um marco muito importante na ciência, especificamente que desdobrou na saúde mental, que foi a questão da normalidade. Aquilo que eu digo que é normal e aquilo que eu digo que é anormal. Isso teve uma grande influência na saúde mental. Então, dentro dessas 5 correntes, a gente vai puxar o debate para discutir sobre elas. Claro que existem outras correntes também, né, na constituição da ciência, como o racionalismo, né, dentre outras.
Mas essas 5, a gente vai focar nelas para que a gente possa ter um aproveitamento na nossa disciplina e entender como é que a gente compreende outros processos humanos a partir dessa formação inicial da ciência nessas 5 correntes. Então a gente fica por aqui e até a próxima.